ela vai fazer? Esse tipo de transtorno ele leva a comportamentos muitas vezes muito perigosos. Então, normalmente quem sofre com isso pode ter gastos exagerados, prática de sexo, por exemplo, sem proteção, corre bastante risco, tem aquele comportamento destrutivo, o abuso de álcool, de drogas, muitas vezes é muito comum você receber aí pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno e que vêm aí com essa situação de comportamento abusivo relacionado a drogas e álcool, tá? E comportamento suicida e de automutilação. Tá? Se você pegar a palavra, talvez até para entender um pouquinho mais sobre esse transtorno, você pegar a palavra borderline, significa na fronteira, né? Vem da tradução aí, e aí do inglês para o português, significa na fronteira. E aí, o que isso significa? Que a pessoa sempre está na fronteira entre a neurose e a psicose. Tá? Então, ela fica o tempo todo aí oscilando na fronteira entre a neurose, né, e a psicose. Então, a gente precisa observar a diferença, as nuances relacionadas ao bipolar e a pessoa que sofre aí com transtorno de personalidade borderline é justamente isso, né? As diferenças, as instabilidades, elas são muito mais as oscilações elas são muito mais bruscas do que a oscilação que acontece com o bipolar. O bipolar acontece ele ficar aí até um ano, por exemplo, no processo de depressão. E quem sofre aí com transtorno de personalidade borderline, as constâncias elas são os estressores, quando acontece as mudanças elas são bruscas, muito intensas e muito rápidas, tá? Então essa diferença eu acho que dá para a gente observar, de certa forma, no primeiro atendimento na clínica, porque a gente vai encher as pessoas de pergunta e vai conseguir, de certa forma, trazer essa diferença aí para que a gente consiga acolher melhor a situação daquele paciente. Eu já falei aqui sobre transtorno de personalidade borderline, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Também já falei, o borderline não, sobre transtorno de personalidade, transtorno afetivo bipolar, eu acho que vale a pena dar uma olhada até para entender um pouquinho das diferenças. E também que também pode, aí a pessoa com um transtorno afetivo bipolar, ela também normalmente tem ideação suicida, então é muito importante a gente entender esse processo. E também já falei sobre depressão, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre depressão, também acho que vale a pena dar uma olhada, vale observar, porque realmente são transtornos que a gente provavelmente vai encontrar sim dentro da clínica e a gente precisa estar preparado para conseguir acolher a dor, como eu disse anteriormente, tá? Normalmente, por que é que a pessoa vai sofrer aí com esse transtorno, né? Qual que é a causa dessas situações? Por que a pessoa vai sofrer transtorno de personalidade borderline? Muitas vezes há históricos, né, de pessoas que sofrem, segundo o próprio DSM, tá, gente? Então, na verdade, é importante a gente entender aí que eu utilizo DSM, eu acho que é importante a gente utilizar como base algum tipo de manual que possa nos oferecer um processo de psicodiagnóstico, onde a gente consiga entender, de certa forma, de onde vem aí esse transtorno, tá bom? Bom, mas de onde que a gente pode, normalmente, qual a causa, tá? Então, a pessoa, normalmente, ela viveu, não necessariamente, mas normalmente ela viveu aí situações traumáticas na infância, perdas importantes, né? Ou seja, de perdas de entes queridos, né? Por morte, por doenças, situações muito importantes da infância, morte, pessoas passando por doenças graves, alguma coisa nesse sentido. E também existe aí uma predisposição genética, tá? Então, normalmente existe uma série de fatores aí que podem
desencadear esse tipo de transtorno. É um tipo de transtorno que realmente a pessoa vai ter que, né, é um transtorno de personalidade, então ela vai viver com isso, mas de certa forma existe sim uma série de fatores que podem ajudar a melhorar, né, fazer com que essa pessoa viva aí com qualidade de vida, tá? As características desse transtorno, muitas vezes as pessoas caracterizam por um esforço desesperado para evitar o abandono. Então, seja ele imaginário ou real, ela tem uma dificuldade de formar vínculos, mas ainda assim, por conta desse transtorno de personalidade, ela tem um medo, um receio muito grande de ser abandonada, e por conta disso, vamos dizer assim, isso provoca uma instabilidade muito grande nas relações interpessoais. Consequentemente, a pessoa normalmente tem aí relacionamentos intensos e estáveis que se alternam entre idealização e desvalorização da outra pessoa. Então, tem uma inconstância muito grande. A autoimagem e o senso da pessoa, da própria pessoa, o senso dele, do paciente, ele é muito instável. Então, horas ele está muito bem com a imagem dele, horas não está, tá? E a impulsividade pode prejudicá-lo e fazer com que essa pessoa tenha comportamentos exagerados em relação a sexo, compulsão, como eu falei, às vezes dirigir de forma imprudente, ou seja, existem diversos comportamentos que vão aí, de certa forma, ser autodestrutivo. E muitas dessas pessoas têm a questão da ideação suicida também e a questão da automutilação. Então, às vezes, ela sofre intensas dores, tá? Então, entenda que muitas vezes as pessoas tendem a associar o borderline com um comportamento mais sedutor, mas, na verdade, aquela inconstância, aquela instabilidade, aquele medo do abandono, tudo isso, ele gera muita dor, e por conta disso, às vezes, uma forma de aliviar aquela dor é tendo comportamento de automutilação, e a outra forma é a ideação suicida, tá? Como eu falei para vocês, existe aí a mudança rápida de humor, então, normalmente, essas pessoas, elas têm essas mudanças mais rápidas, que duram horas, é diferente do bipolar, que existe uma constância nessa alteração, se é que vocês conseguem me entender, então existe uma diferença grande aí dentro desse processo, mas essa pessoa tem um sentimento aí um sentimento persistente de vazio mesmo, tá? Um sentimento de raiva, de inadequação intensa, ele tem problemas em controlar a raiva. Então, se essa pessoa sente raiva, por exemplo, do parceiro, que ela vive com intensidade, provavelmente ela vai ter muita dificuldade de controlar aquela raiva, e aquela manifestação de raiva, ela vai ser muito intensa, tá? E tem pensamentos paranoicos temporários ou sintomas dissociativos graves desencadeado normalmente por bastante estresse, tá? Então, o diagnóstico a gente consegue justamente entender através desses sintomas. Normalmente as pessoas vão te contar aí, na área clínica, em geral, elas têm bastante dificuldade de fechar ciclos, por essa inconstância mesmo, se autossabota, então, de repente, ela não consegue fechar o ciclo, porque quando ela vê que ela está conseguindo uma determinada situação, uma determinada coisa, faculdade, por exemplo, já tive pacientes em clínica que tem aí, começa diversas situações e não termina. Começa, por exemplo, diversas faculdades e não termina. Começa diversos projetos e não termina. Porque, de certa forma, existe uma tendência a se autossabotar, e aí acaba que não fecha ciclos, tá? Tem uma dificuldade muito intensa apesar de às vezes ter uma capacidade criativa muito grande, porque essa intensidade ela ajuda isso, né? Existem aí no meio artístico, por exemplo, né? A Amy Winehouse, né? Falavam que ela tinha esse transtorno de personalidade borderline, né? Então, ela
a pessoa tem normalmente uma capacidade criativa muito grande, mas, por outro lado, tem uma dificuldade muito grande de fechar algum tipo de ciclo. Então, quando está caminhando para uma evolução, um processo evolutivo, vai lá e se auto-sabota, não se sente merecedora, de certa forma, e de uma maneira inconsciente, ela tende a se auto-sabotar.